As chances de ter quadrigêmeos idênticos em uma gravidez está em 1 entre 14 milhões. A probabilidade de um nascimento como esse ocorrer durante um eclipse lunar é ainda menor, mas minhas irmãs e eu desafiamos todas as probabilidades desde o começo. Nunca chegamos a conhecer nossa mãe. Ela morreu ao nos dar à luz. Vimos fotos, é claro, de um rosto parecido com o nosso, mas desconhecido mesmo assim. Ela deixou um vazio em nossas vidas que nunca foi e nunca poderia ser preenchido por ninguém. Nosso pai lutou. Ele perdeu o amor de sua vida e se deparou com 4 cópias idênticas dela que precisavam de cada momento de vigília de sua atenção. Era demais para qualquer um suportar e frustrava qualquer amor verdadeiro que ele tinha para dar. Não me lembro de uma época em que nosso pai suportasse olhar para qualquer uma de nós. Talvez seja por isso que nossos dons passaram despercebidos por tanto tempo. Ou talvez ele tenha notado desde o começo, e foi por isso que escolheu ficar tão distante. Talvez ele nos considerasse monstros. Não adianta muito pensar nisso agora. O estrago foi feito no momento em que nossa mãe deu seu último suspiro e seu 4º bebê deu o primeiro. Era apenas o jeito que as coisas eram. Fomos criadas por uma série de babás, cada uma menos preparada para lidar conosco do que a anterior. A infância fria e sem amor que suportamos apenas fortaleceu nosso vínculo como irmãs. Não sei o que causou isso. Alguns fenômenos não têm explicação lógica, mas cada uma de nós nasceu com uma habilidade única. Quando éramos jovens, pareciam superpoderes, mas conforme ficamos mais velhas, ficou claro que não tínhamos recebido dons, mas sim maldições com as quais estávamos resignadas a viver. É por isso que estou aqui. Quero acabar com minha maldição. Não quero continuar vivendo desse jeito. Marta era a mais velha, 4 minutos à frente de Ângela. Foi seu dom particular que alertou nossa primeira babá sobre o quão incomuns éramos. Como bebês, era menos óbvio, mas o poder de Marta era o mais visível. Minha irmã mais velha conseguia visitar qualquer lugar do mundo num piscar de olhos usando apenas a mente. Ela fazia isso dormindo, deixando um rastro de si mesma para trás para mantê-la presa à nossa casa. Marta ainda estaria visível em sua cama, mas se você estendesse a mão para tocá-la, ela viajaria direto de volta para seu corpo. Ela só deixava para trás o suficiente para prendê-la à realidade. Isso assustou a primeira babá. Minha irmã sempre acordava rindo, tendo retornado de sua aventura. À medida que crescemos e nossas habilidades de comunicação se desenvolveram, Marta começou a descrever suas jornadas. Aos 5 anos, ela conseguia nomear ruas da cidade sem nunca ter passado por elas. Descrevia florestas, capitais e lugares distantes. Não tenho vergonha de admitir que fiquei com inveja da habilidade de Marta. Quem não ficaria? A vida dela era um feriado sem fim. Parecia muito divertido e eu era a última das irmãs a crescer. Então, enquanto ela vagava por aí com seu superpoder, eu era levada a acreditar que eu era a única irmã mediana. Eventualmente, ela começou a trazer coisas dessas suas viagens, objetos de lugares que ela visitou em seus sonhos. Primeiro, uma pedra da Grande Muralha da China, depois, a pele de uma cobra australiana mortal, uma lanterna marroquina e a flor mais linda que eu já tinha visto, que ela alegava ter vindo da região do Himalaia. Toda vez que minha irmã voltava com uma lembrança, ela dormia por um tempo incrivelmente longo, às vezes dias inteiros, dependendo do que ela queria trazer. Isso realmente a deixava exausta. Nosso pai nos educou em casa. Bem, ele contratou um tutor para fazer isso. Como resultado, passamos toda a nossa infância em casa, com apenas nós mesmas e os cuidadores contratados como companhia.
Ele estava relutante em nos expor e expor nossos talentos à população em geral. Pensando nisso agora, suponho que foi o melhor para nós. Naquela época, não podíamos ter previsto os problemas que iríamos enfrentar, mas como éramos jovens e inocentes, ficávamos irritadas. Sua decisão de nos privar de uma infância de verdade parecia simplesmente cruel. Lembro-me de nós aprendendo geografia com cerca de 8 anos de idade na sala de estar, e eu estava ficando completamente cansada do conhecimento incrível de Marta. Ela conseguia recitar capitais e continentes como se não fosse nada. A professora desistiu quando Marta descreveu perfeitamente sua cidade natal colombiana e sua família morando lá. Como católica, a professora pensou que éramos obra do diabo. Era ofensivo, claro, mas não impediu minha irmã de gabaritar todas as provas. Se eu fosse capaz, tenho certeza de que ficaria bem irritada, mas com exceção da nossa outra irmã, Ângela, ficamos calmas e obedientes. Parecia que Marta estava trapaceando e que por causa disso ela tinha uma chance maior que o resto de nós de escapar de nossa prisão em casa. Meu ciúme não me impediu de amá-la, no entanto. De todos nós, na verdade, Marta era sonhadora. Sua intensa sede de viajar e caprichos eram parte do que a tornava tão bonita. Ela ostentava um bronzeado natural, bochechas rosadas e um sorriso no rosto. Ela nos amava também. Quando chegamos aos 12 anos, a habilidade de Marta havia se tornado muito mais forte. Estávamos acostumadas a ela às vezes passar dias desligada, com nada além de sua versão holográfica na cama. Ela começou a sonhar acordada e foi capaz de visitar os lugares que sua mente criou. Lembro-me dela me dando uma tiara uma vez. Foi a coisa mais deslumbrante que já vi. Marta dormiu por 2 dias após essa viagem, mas quando acordou, ela me entregou. "Eu quero que você fique com isso. Eu sonhei isso só para você", ela me disse, entregando. Era feito de um material diferente. Nessa tiara tinham pedras preciosas em vários lugares, mas quando tentei passar meus dedos pela superfície, passou direto. Eu ainda tenho essa tiara. Foi apenas alguns dias depois que ela me deu que Marta começou a sofrer de pesadelos. Em vez de descrever paisagens naturais deslumbrantes, ela começou a falar sobre lugares que eram apenas vazios escuros e infinitos. Monstros que ela não conseguia ver, que a seguiam no escuro. Meu pai não levava a sério. Ele passava tão pouco tempo com a gente que duvido que ele entendesse a força do poder de Marta. Nosso pai atribuiu isso aos pesadelos comuns de uma garotinha. Com o passar das semanas, no entanto, ela ficou mais perturbada. Viajar em seus pesadelos teve o efeito oposto dos sonhos. Ela não dormia por dias. A insônia levou a mais pesadelos, o que levou à falta de sono e se tornou um ciclo vicioso. Como era da natureza do seu poder, ele ficou mais forte, os pesadelos ficaram mais longos e, eventualmente, ela trouxe algo. Aconteceu no meio da noite. Tudo o que ouvimos foram gritos e falta de ar que nos acordaram de repente. Maitê, nossa outra irmã, tentou acender a luz, mas foi inútil. A pequena criatura preta cavando o peito de Marta, que só conseguimos vislumbrar no milissegundo antes da luz se apagar, absorveu toda a luz. Meu pai acordou com nossos gritos e abriu a porta para ver o que estava acontecendo. Mas quando ele fez isso e a luz de fora entrou, a criatura absorveu toda essa luz que entrava também, mergulhando a casa inteira em escuridão. Eu diria que provavelmente só vi a criatura em si por um total de meio segundo nos poucos momentos de clarão, mas isso foi o suficiente para que ela vivesse em minhas memórias pelo resto da minha vida. Quando a sala irrompeu em luz, a criatura tinha sumido. Marta estava lá, o rosto contorcido de terror, imóvel. Meu pai não disse uma palavra. Ele apenas olhou silenciosamente para sua filha morta. À medida que cada uma de nós começou a perceber que não era somente um rastro que ela havia deixado para trás, que era na verdade nossa linda irmã deixada na cama sem respirar,
o quarto ficou pesado com o vazio. O quarto estava mais silencioso do que nunca. A dor no meu estômago se transformou em dormência e eu me lembro da completa ausência de sentimentos. Angela começou a chorar. Angela não nos deixou sofrer por Marta. Ela passou semanas trancada em nosso quarto, sentindo isso por todos nós. Essa era a habilidade dela. Não consigo imaginar a dor que ela passou, principalmente porque ela tirou minha dor a vida inteira. Ela nunca me deu a chance de vivenciá-la, de comparar meus sentimentos com os dela. Se você conhece o termo empatia, precisa saber que ele não descreve nem de longe o que Angela era, mas é a descrição mais próxima que consigo encontrar. A mais sensível de nós, Angela, ria mais alto, chorava mais e amava mais do que qualquer uma de nós quando crianças. Quando Marta não conseguia dormir, Angela mal conseguia. Ela tentava pegar toda essa falta de sono de Marta para ela, mas ao contrário da nossa irmã mais velha, seu corpo não a deixava ficar acordada sem parar, e a encontrávamos desmaiada às vezes no chão. Eu sei que ela tentou muito tirar a dor de Marta, sentir os pesadelos por ela e tal, mas eu aprendi da maneira mais difícil que nenhuma de nossas habilidades pode anular as outras. Então, em vez disso, tudo o que Angela podia fazer era chorar por nós. Que tipo de maldição horrível é essa, condenada a sentir todas as emoções negativas ao seu redor? Mesmo quando éramos muito pequenas, se brincávamos e alguém se machucava, era sempre Angela que sentia. Na época, não percebemos que era mais literal do que suspeitávamos. Ela era muito pequena, achávamos que ela só era sensível. Algumas babás até atribuíram isso à telepatia de gêmeos por causa do nosso nascimento múltiplo. Foi só quando Marta morreu que eu confirmei o pior da maldição de Angela. Eu queria ter sentido a culpa do que fiz naquela época. Eu estava frustrada, tinha um desejo tão grande de sentir algo, qualquer coisa, que eu estava preparada para fazer o que pudesse. Angela estava em nosso quarto, agonizando sobre sua depressão profunda, e Maitê estava fora o tempo todo. Coloquei a tiara no topo da minha cabeça, só para me sentir menos sozinha, enquanto segurava a faca da cozinha sobre meu pulso no banheiro. Eu não queria morrer. A morte me aterrorizava. Eu só queria sentir alguma coisa. Quando a lâmina cortou minha pele, senti a pressão, vi o sangue. Mas foi só isso. Angela gritou do quarto. Eu larguei a faca e corri até ela. Ela estava curvada, segurando o estômago, lágrimas rolando pelo rosto com o peso de toda a nossa dor. Então notei as poucas gotas de sangue caírem no lençol de linho branco do ponto exato do corpo dela que eu tinha cortado no meu. Eu recuei para fora do quarto, desesperada para segurar minha culpa, mas não consegui. Passei a noite no sofá, desejando poder me sentir mal pelo que fiz com Angela. Nós três nos distanciamos ao longo dos anos. A morte de Marta levou um pedaço de cada uma de nós que não conseguimos recuperar, e eu continuo convencida de que foi esse pedaço que nos manteve juntas. Angela sofreu muito naquele quarto por um ano inteiro antes de sair. Maitê passava mais tempo fora, e eu me tornei um tanto solitária. Quando ficamos velhas o suficiente para deixar a casa de nossos pais e conseguir nossos próprios lugares, todas fizemos isso na primeira oportunidade. Angela e Maitê foram para a universidade separadamente, mas mesmo assim foram. Angela estudou serviço social e se formou. Ela se manteve reservada enquanto estudava, com medo de se aproximar de alguém, por medo de assumir toda a dor deles. Mesmo depois de escapar de nossa casa sem amor, ela não conseguia ser uma jovem mulher normal. Eu sabia que o trabalho social era um caminho terrível para Angela, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Não éramos próximas o suficiente para ela ouvir, e com toda a honestidade, acho que nós duas sabíamos que era o que ela queria. Levou um ano para receber a ligação, para descobrir que o trabalho a havia matado.
para experimentar a dor verdadeira pela primeira vez na minha vida. Assim como Marta, Ângela sucumbiu à sua maldição. O caso virou notícia na época e, para o público em geral, sua morte continua sendo um mistério. Nunca achei pertinente tentar explicar. Afinal, você acreditaria em mim depois de ler essa manchete? A assistente social é encontrada morta na mesma noite que uma criança que estava sob seus cuidados morreu com ferimentos semelhantes. Ela tentou se distanciar, ser removida do trabalho que fazia com essa criança em particular. Ela sabia que o pai dessa criança abusava dela, mas pelo que tudo indica, ela realmente criou um vínculo, o que terminou sendo sua ruína. Fiquei em choque por dias. A emoção repentina foi demais para suportar. Não consegui remover a imagem dela sendo espancada até a morte, sentindo cada soco que o pai desferiu naquela pobre criança. Os outros horrores aos quais ela foi submetida. O pai fugiu, procurado para a prisão por ambos os assassinatos. Ele ainda não tinha sido encontrado, e quanto mais tempo ele permanecia escondido, maior o buraco no meu estômago ficava. Até o momento em que recebi a inevitável mensagem de Maitê pedindo para se encontrar comigo. Maitê era a pessoa mais próxima que eu tinha de uma amiga quando criança. Depois da morte de Marta, ela era a mais durona de todas nós. E depois que Ângela morreu e ela pôde sentir pela primeira vez isso, se tornou imparável. Durante toda a nossa vida, a maldição de Maitê pareceu mais benigna do que a de nossas duas irmãs um pouco mais velhas. Eu costumava chamá-la de GPS ambulante, porque Maitê conseguia encontrar qualquer coisa. Esse era seu dom. Demorou muito para perceber. Quando éramos crianças, achávamos que ela era melhor do que o resto de nós em esconde-esconde. Eu e Maitê passávamos mais tempo juntas do que com as outras duas. Nós duas achávamos que éramos medianas em comparação com nossas irmãs poderosas. Ela sempre sabia onde estavam as chaves ou aquele brinquedo que tinha caído no encosto do sofá. Ela conseguia encontrar qualquer diário ou lanche que você tentasse esconder e, uma vez, cavou obsessivamente até encontrar um colar enterrado em nosso jardim, que ainda uso em volta do meu pescoço hoje. Foi quando as babás e nosso pai souberam com certeza que ela era especial. O maldito colar foi a razão pela qual me senti mais sozinha do que nunca. As habilidades delas e da minha aparente falta de habilidades faziam me sentir como uma aberração. Maitê ainda era uma amiga para mim, mas a dinâmica entre nós mudou. Ela me fazia sentir tão chata e monótona. O verdadeiro potencial de seus poderes veio à tona na primeira vez que ela assistiu a um caso local de pessoas desaparecidas na televisão. O homem era doente mental e tinha desaparecido dias antes. Depois que o repórter terminou de falar, Maitê calmamente se levantou, foi até o telefone e ligou. Ele está na antiga fábrica Lutz, embaixo da escada, preso embaixo de um pedaço de máquina. Depois de falar isso, desligou. Nenhuma palavra. Ela não olhou para nós ou reconheceu o que tinha acabado de fazer. Apenas sentou-se e voltou a assistir televisão. Não pensei muito sobre isso, até alguns dias depois, quando a polícia encontrou o rapaz doente mental. Eles chegaram bem na hora e o homem estava exatamente onde Maitê havia descrito. Eles imploraram para que o informante anônimo que ligou se apresentasse para interrogatório, mas claro, ela não fez isso. Maitê fazia a mesma coisa toda vez que via um caso no noticiário local, mas tinha uma questão: ela só conseguia encontrar algo que estava perdido em algum lugar que fosse familiar para ela. Acho que tinha que ser capaz de visualizar, mas não tenho certeza. Maitê nunca falou muito sobre seu dom. Ela encontrou crianças, avós, mulheres e até um assassino em série. Foi incrível. O que suspeitávamos ser o presente mais benigno de todos era, na verdade, o que estava fazendo mais o bem. Depois que aquela criatura matou Marta, Maitê se dedicou a encontrar a coisa. Ela ficou completamente fixada, sem conseguir entender como algo que causa tanto dano poderia simplesmente desaparecer. É por isso que ela estava sempre ausente.
Quando não conseguiu pela primeira vez, ela começou a pegar ônibus para outras cidades e lugares onde não tinha conhecido antes. Tentei dizer a ela que era inútil, mas ela não quis ouvir. Eu sabia que a criatura só existia nos pesadelos de Marta. Demorou muito para ela desistir. Sinceramente, acho que nunca desistiu. Apenas focou sua atenção em outro lugar por um tempo. Quando ela foi para a faculdade, estudou direito penal. Maitê se tornou detetive e, mesmo em seu primeiro ano, foi condecorada por seu serviço inacreditável. Ela havia encontrado tantas pessoas e itens roubados que não tinha ninguém que a superasse. Quando Angela morreu e recebi aquela mensagem, fiquei mal. Novas sensações de preocupação e medo tomaram conta de mim. Lamentei minha irmã recentemente falecida por me manter sem emoções por tanto tempo. O choque do sentimento foi quase demais para suportar. Eu não queria que Maitê tivesse o mesmo destino de Angela, nas mãos do mesmo monstro. Não era o caso dela, claro. Ela morava a quilômetros de onde Angela tinha morrido e nunca a tinha visitado enquanto viva. Maitê, no entanto, não me escutou. A fixação era muito forte, assim como anos antes com a criatura de Marta, só que dessa vez o monstro que matou nossa irmã era real. Ele era um humano de verdade, o pai daquela pobre criança. Eu também não tinha visitado Angela em seu ano de serviço social. De todas as novas emoções, a culpa era mais forte. Por tudo. Tentei falar com Maitê, dirigi por horas, mas minhas habilidades de rastreamento não eram tão boas quanto as dela. Eu sabia o que procurar, mas não tinha ideia de como e simplesmente não conseguia salvá-la. Maitê não morreu nas mãos do assassino de Angela. Isso me fez pensar se o destino dela já estava escrito. Se talvez todos os nossos destinos estivessem selados no momento em que nascemos. A morte dela sinalizou o fim de uma caçada por um serial killer ativo na área em que ela estava procurando pelo pai abusivo. É devastador pensar em uma mulher com tanto talento e potencial, enganada e destruída por um idiota. O que aconteceu foi que, enquanto ela procurava pelo pai abusivo, ela encontrou um cachorrinho solitário vagando por um pedaço da floresta. Ela o pegou e imediatamente soube onde encontrar seu dono, então ela deu a volta direto para a única casinha da floresta. O conhecido estrangulador, que a polícia nunca encontrava, usava o cachorrinho como uma forma de atrair mulheres para a floresta, sob a impressão de que elas estavam procurando o cachorro perdido com ele. Ele não esperava Maitê, então entrou em pânico e se desviou da assinatura que o tornara famoso. Maitê não foi nada. Ele a ficou até a morte na floresta. Seus gritos alertaram os caminhantes próximos que chamaram a polícia, e o assassino, que mais tarde foi provado ser o conhecido estrangulador da floresta, foi pego. Deveria ter me dado algum conforto saber que pelo menos um dos assassinos das minhas irmãs não estava mais solto por aí. Mas não deu. Em vez disso, desde que me tornei a única sobrevivente entre minhas irmãs, tenho sido atormentada por memórias de morte. Uma boa parte da minha alma já se foi. Meu dom, ou melhor, minha maldição, não se apresentou até a morte de Marta, minha primeira irmã falecida. Mas pensando bem agora, tenho quase certeza de que minha habilidade foi a primeira a ter efeito. Eu só era simplesmente jovem demais para me lembrar. Minutos antes de Marta morrer, vi exatamente o que aconteceria. Era essa minha habilidade, uma visão. Minha visão era vívida, ou tão vívida quanto possível em escuridão total. Eu teria considerado um sonho, uma imaginação, mas as sensações eram muito reais. O mais doido é que eu a vi morrer da perspectiva da criatura que a matou. Eu estava furiosamente cavando seu peito, absorvendo qualquer vida em seu corpo jovem. Quando acordei, desesperada naquela noite, preparei-me para alertar alguém, para acordar Marta e contar a ela o que eu tinha sonhado. Mas era tarde demais. Enquanto eu me sentava ereta na cama, Maitê e Angela também se sentaram ao som de gritos. Marta morreu em agonia minutos depois. Tentei entender o que eu tinha visto e por que tinha visto do ponto de vista da criatura.
Era um poder cruel, ser capaz de visualizar um evento terrível sem ter tempo para impedir que acontecesse. Era inútil. Eu não podia usá-lo para nada de bom, como minhas irmãs podiam com os poderes delas. Eu sabia que receberia a ligação sobre Angela alguns dias antes de acontecer. Foi o tempo que levaram para encontrá-la. Depois que me imaginei batendo violentamente nela e também na criança, eu sabia, no fundo do meu coração, que ela tinha partido. Aquela visão foi realmente a pior experiência da minha vida. Tentei ligar para ela. Eu esperava estar errada sobre minha maldição, que o que eu tinha visto era apenas um sonho terrível. Mas o sentimento intenso de preocupação, as emoções preenchendo todo o meu ser, provaram que ela não voltaria. Mais uma vez, eu previ a morte de uma das minhas irmãs. Fui eu que alertei a polícia local que ela estava desaparecida. Liguei para eles imediatamente e percebi que não me levaram a sério. Levou dias, mas fui persistente o suficiente para fazer com que fizessem uma verificação. E quando o local de trabalho dela disse que ela não tinha aparecido, eles revistaram o apartamento dela e não a encontraram. Por que esse maldito poder não podia me dar um pouco de tempo? Tempo suficiente para dizer adeus. Se eu não podia mudar o destino delas, eu não conseguia entender por que estava sendo roubada de uma última memória feliz. Em vez de um abraço ou uma palavra amigável, fiquei com visões das minhas irmãs sendo brutalmente assassinadas. Ser o assassino nessas visões só piorou a situação. Não ser o assassino, mas ver como ele viu. Com Maitê foi bem parecido. Depois de tudo que passamos quando recebi aquela mensagem, não consegui suportar ter outra visão, outra memória horrível e eterna. Eu a persegui por semanas, dentro do meu carro, incessantemente, tentando adivinhar onde ela poderia estar. Quando a visão finalmente me atingiu, eu estava dormindo no meu carro. A surra me convenceu de que ela havia encontrado seu alvo, e eu não reconhecia a floresta. Eu não tinha ideia, mas quando descobri a verdade, fiquei triste por sua missão ter ficado inacabada. Já faz meses desde que Maitê morreu. O homem que matou Angela ainda não foi encontrado. Não consigo me livrar da sensação de que falhei com minhas irmãs e estou atormentada por sonhos recorrentes com suas mortes. Minha vida se tornou um pouco mais do que um amontoado de crueldade e depressão. No meu quarto de infância, com todas as cortinas fechadas, sonho com elas todos os dias, uma de cada vez, e todas as vezes eu sou assassina, exceto pelo quarto sonho que tive esses dias. O quarto sonho é o que mais me perturba. O sonho do parto é tão vívido quanto aqueles em que minhas irmãs deixam essa terra. Dessa vez, vejo da minha própria perspectiva. Vejo cada uma das minhas irmãs deixando o útero antes de mim. A luz brilhante quando abro meus olhos na sala de parto pela primeira vez. E então, tudo para. Para, assim que o coração da minha mãe para, enquanto ela dá seu último suspiro. O sonho não é eu testemunhando o nosso nascimento, mas sim testemunhando a morte de nossa mãe e levando em consideração tudo o que envolve meu dom é da perspectiva do assassino dela. Ou seja, eu percebi que eu sou a maldição, um anjo da morte que não trouxe nada além de miséria para aqueles ao meu redor. Minhas visões não eram meramente premonições, eram uma causa. Está ficando cada vez mais difícil falar sobre isso, enquanto tento piscar para afastar as imagens que seguem cada pensamento meu. Mas era importante para mim que minhas irmãs não fossem esquecidas, que as maldições que elas carregavam fossem conhecidas. Voltei a morar com o nosso pai. Eu só queria estar com a família, mesmo que o que me restasse fosse apenas um homem que nunca conseguiria me olhar nos olhos. Pela primeira vez na vida, ele foi um pai, fazendo comida para mim e me verificando o tempo todo. Imaginei que a dor de perder todas as outras filhas havia mudado o seu jeito de ser. Quando o vi pela primeira vez, não queria acreditar que ele envenenaria a própria filha. Mas a visão era inconfundível.
Observei vividamente enquanto abria o veneno de rato e o despejava em um copo que momentos depois seria presenteado a mim pelo meu próprio pai. Eu sabia o que tinha ali e bebi assim mesmo. Não quero que ninguém mais sofra por causa da minha maldição. Eu podia ver a culpa nos olhos do meu pai quando ele me entregou o copo com veneno. Eu desejei poder falar algo, mas eu não queria que ele se sentisse culpado. Afinal, eu também não me queria por perto. Só não se esqueçam das minhas irmãs. Por favor. Até a próxima. Obrigado.